Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, técnico em segurança do trabalho, e esse é o 6º episódio da nossa websérie Sextou com NR. Toda sexta-feira, um texto no blog e um vídeo no nosso canal do YouTube abordando uma das nossas 37 normas regulamentadoras, em ordem crescente para não virar bagunça. Já que é em ordem crescente, e hoje é o 6º episódio, vamos falar sobre a NR6, que orienta temas relacionados aos equipamentos de proteção individual, que a gente chama carinhosamente de EPI. Não sai daí, que a gente vai falar sobre isso agora, se liga! NR6, norma regulamentadora publicada pela portaria 3214, lá em 1978. De lá para cá, passou por 20 alterações, 20 atualizações, sendo que a última foi no ano de 2018, através da portaria 877. A NR6 orienta sobre fornecimento, uso, guarda, conservação, atribuições do empregador, atribuições do empregado, ou seja, diversas orientações relacionadas à EPI. Mas ela também traz a definição do que considera equipamento de proteção individual. Essa definição está no item 6.1. Obviamente que eu não decorei o item, então eu anotei para ler aqui para a gente o que a norma considera como sendo equipamento de proteção individual. Considera-se EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Essa é a definição de EPI da NR6. Fica fácil entender essa definição pensando que EPI é o equipamento de uso individual que vai proteger um colaborador de cada vez, mesmo que esse equipamento seja de uso coletivo. Peraí que embolou meio campo aqui. Deixa eu abrir um parêntese para falar sobre isso. Uso coletivo não é a mesma coisa que equipamento de proteção coletiva. Eu vou dar um exemplo e vai ficar mais fácil de entender. Em algumas empresas, exige-se o uso de cinto tipo paraquedista para trabalhos em altura. O que acontece é que muitas das vezes os trabalhadores não realizam os trabalhos em altura ao mesmo tempo. Então, digamos que você tem lá 15 trabalhadores, mas só 5 fazem uso de trabalho em altura de cada vez. E aí a empresa compra 5 cintos paraquedistas. Vai ser um equipamento individual de uso coletivo, porque esses 5 todo mundo vai usar. Obviamente que não simultaneamente, porque só tem 5. Então ele é um equipamento de proteção individual de uso coletivo, porque todos vão usar, porém o equipamento só vai proteger individualmente quem estiver utilizando em determinado momento. Fecha parênteses. A NR6 também traz informações referentes ao certificado de aprovação, chamado CA. Todo equipamento de proteção individual precisa ter o seu certificado de aprovação. Ele certifica que aquele equipamento passou nos testes que foram executados e que ele está apto a proteger o colaborador para os fins ao qual se justifica, para os fins ao qual ele promete funcionar. Aliás, o CA é um tema que gera muitas dúvidas também, uma certa polêmica, porque muitas das vezes eu recebo perguntas relacionadas ao CA no sentido de que se o colaborador pode utilizar um equipamento com CA vencido. Pessoal, olha só, o CA ele tem a sua data de validade, mas é para fins comerciais, beleza? Um equipamento ele não pode ser comercializado quando está com CA vencido, mas ele pode ser utilizado normalmente. Então, na prática, um equipamento ele vai ter 2 prazos de validade. O do CA, que vai ser para fins de comercialização, e aquele prazo de validade estipulado pelo fabricante, que aí sim vai ser relacionado ao uso. Um equipamento que tem o prazo de validade estipulado pelo fabricante vencido, ele não pode mais ser utilizado, porque aí possivelmente ele pode estar com a sua eficácia comprometida. Mas o CA é para fins comerciais. O equipamento só não pode ser comercializado quando o CA tiver vencido. Caso a empresa faça uma compra grande
de equipamentos com o mesmo CA e não vá utilizar, é de bom grado que ela guarde aquela nota fiscal para comprovar que na data da compra o CA ainda estava vigente. Falando em compra e em empresas adquirirem os EPIs, eu quero fazer um parêntese rápido, uma observação, um asterisco, alguma coisa nesse sentido. O que muita gente precisa entender é que a distribuição de EPIs ela é a última etapa presente na hierarquia de medidas protetivas a serem adotadas pelas empresas. Isso é uma coisa a ser observado. O EPI ele não evita um acidente, ele minimiza as consequências aos quais o colaborador está exposto. Só para fechar essa questão de EPI válido, CA, distribuição, compra, etc., a própria NR6 ela tem um anexo 1 trazendo todo tipo de equipamento de proteção individual que a norma considera como sendo EPI. Beleza? Então a gente costuma falar que EPI precisa ter CA. Precisa. E todos os tipos vão estar presentes no anexo 1 da NR6. Uma curiosidade, muita gente às vezes levanta a questão do protetor solar. Protetor solar é EPI, não é EPI? O protetor solar não é considerado um equipamento de proteção individual. Ele não consta no anexo 1 da NR6. O que consta lá é óleo de proteção contra agentes químicos e alguns desses modelos de óleo têm um fator de proteção contra raios UV, mas ele não é específico para isso. Mas o fato do protetor solar não ser um EPI não quer dizer que a gente não pode adotá-lo como medida protetiva. Lembrando que a gente precisa proteger o colaborador com todas as ferramentas que a gente tem. O fato do protetor solar não ser um EPI não quer dizer que a gente não pode adotá-lo como medida de proteção. Uma pergunta clássica que volta e meia aparece aí nas redes sociais do SST Online. Quem indica os EPIs a serem comprados, a serem adquiridos por uma empresa? Quem faz essa indicação? A própria NR6 ela traz essa resposta. A norma diz que será o SESMIT, juntamente com a CIPA, juntamente com o colaborador que vai utilizar esses equipamentos. Cada um dando o seu palpite, trazendo o seu conhecimento técnico, e eles vão chegar num consenso, num denominador comum, para chegar até o EPI a ser adquirido. E de posse dessa conclusão, esse grupo de profissionais indica para a empresa qual é o EPI adequado para as atividades realizadas nos ambientes de trabalho. A norma ainda traz atribuições do empregador e do empregado diante do uso, guarda, conservação, fornecimento dos equipamentos. Agora tem um item que é um pouco curioso, que eu sempre comento nos treinamentos que eu ministro, que é o seguinte, um item relacionado a atribuições do empregado. Diz o seguinte, usar utilizando apenas para a finalidade a que se destina. Parece um pouco óbvio, né? Só que não. A gente vive num mundo que o óbvio precisa ser dito. Por que eu venho sempre batendo nessa tecla agora, de um tempo para cá? Porque uma vez eu visitei uma empresa e tinha um colaborador utilizava uma luva tricotada para jogar ping-pong na área de lazer nas suas horas vagas. Ele dizia que o uso da luva evitava que a raquete ficasse escorregando com o suor. Olha só como é que funciona, né? Então esse item na norma, usar apenas para a finalidade a que se destina, é justamente para esses casos, certo? Porque, com certeza, uma luva tricotada não foi fabricada, não foi fornecido um certificado de aprovação para que ela fosse utilizada com finalidade de evitar o suor numa luva de ping-pong. Então, esse item é curioso e eu costumo sempre comentar sobre ele nos treinamentos que eu faço por aí. E você já viu algo parecido com isso? Tem alguma curiosidade referente à NR6, referente a algum tipo de equipamento de proteção individual? Deixa nos comentários que, enquanto isso, eu vou preparando o próximo episódio da nossa websérie Sextou com NR. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e sextou!